Oi, gente, estamos de volta aqui com o cartunista Renato Aroeira. Eu, às vezes, pronuncio errado o nome, peço até desculpas. Tá certo. Eu peço até desculpas porque eu tive que me acostumar. Minha esposa, às vezes, brigou comigo que eu estava pronunciando errado. Mas eu posso chamar de Renato? Pode, é um tritongo, aroeira. É para dar nó na língua mesmo. Não. E a gente finalizou, a gente vai completar agora a nossa conversa com essa segunda parte. E aí a gente terminou, você estava me perguntando desse meu livro aqui, da Nova Sim, Máquina sim. do Tempo, e me perguntando se era ficção científica, o que era isso daí. E é inclusive o nome do canal no YouTube, quer dizer, esse vídeo que a gente está gravando vai para o Isso. canal A Nova Máquina do Tempo, né? E o que é isso daí? E esse livro eu já expliquei algumas vezes no canal, mas nunca é tarde para lembrar as pessoas. Ele é uma ficção científica, sim, e eu usei muitas das ideias que eu estava desenvolvendo, e você vai se relacionar a isso, porque as coisas que a gente estuda, coisas que a gente lê, eu fui aproveitando a minha experiência na faculdade para desenvolvendo ideias, e eu queria colocá-las. Eu fui meio que obsessivo, eu coloquei quase todas as principais ideias da época da faculdade em um livro só. Então, por exemplo, o capítulo 3 é a natureza da verdade. Então, eu estou discutindo a verdade do ponto de vista científico. E eu tentei sintetizar as minhas ideias em 3 páginas. E aí, depois, uma discussão. Tem um capítulo que se chama Democracia Ampliada, que eu faço o primeiro esboço da minha defesa do que seria uma nova democracia. Então, eu critico a democracia representativa tradicional e proponho uma outra, isso através do personagem, quer dizer, eu criei um herói no livro, inclusive ele tem uma semelhança comigo, ele também tem medo de altura, então ele Claro. morre de medo de altura, que é uma coisa que eu tenho muito medo de altura, então, e até peguei coisas assim, e você como artista deve também pensar, uma ex-namorada minha inspirou, em parte, o interesse romântico do personagem central na época. E quando eu publiquei o livro, a gente já tinha terminado, e mesmo assim eu fiz um agradecimento a ela. Eu sou meio que generoso com as minhas. Né? Não tenho. Eu tendo a me dar bem com as moças. Pois é, então você perguntou de ficção científica, era isso. E a ideia da democracia ampliada é uma ideia de. E aí eu vou pegar na nossa situação atual, que tem a ver, inclusive, com o que aconteceu na eleição do Bolsonaro. Qual é uma das minhas principais críticas à democracia representativa dentro de um país capitalista? É que o interesse das oligarquias e dos oligopólios e do grande capital, ele se sobrepõe muito através do financiamento de campanha, legal e ilegal. A gente sabe Sim, que... a separação pelo custo. Exato. Né? O grande capital, ele bota dinheiro e, através do dinheiro, ele garante que muitas de suas ideias são defendidas por partidos políticos e tudo mais. Talvez o grande exemplo não seja nem o Brasil. O Brasil é um bom exemplo, mas o grande exemplo disso, para mim, é os Estados Unidos. Quer dizer, o Partido Republicano e boa parte do Partido Democrata, eles são representantes de interesses econômicos. Eles foram Sim, literalmente comprados pelo grande e capital. eles legalizaram a contribuição de campanha, os lobbies, de tal forma que não escondem quem comprou quem elegeu quem. Na verdade, o dinheiro é usado para segregar de várias maneiras diferentes. Um restaurante cobra um preço tal que impede pessoas diferenciadas, como a burguesia gosta de falar, de simplesmente entrar, não dá nem para passar na porta, porque o preço é proibitivo e tal. Dinheiro isola. Essa é a ferramenta, é a alavanca e é também o ponto de apoio dos caras para nos manter à distância, manter a maior parte da população isolada. Isso tem a ver com aquele suicídio do capitalismo que a gente estava conversando na outra parte do nosso papo, onde o capitalismo começa a eliminar o seu consumidor, começa a eliminar o processo todo, não funciona mais na medida que ele nem sequer a mais-valia ele pode tirar, porque ninguém mais tem emprego. Eu queria entender melhor como é que eles vão continuar. A consequência final disso é eles serem donos de todos os meios de produção e simplesmente não precisarem mais da gente. Na verdade, é interessante essa ideia do como é que eles vão fazer, porque essa é uma coisa que está começando a preocupar não só gente de esquerda e socialistas, mas está Mas preocupando eles, capitalistas. claro, Tem está um candidato. presente em muitas das distopias que a ficção científica tem tratado hoje em dia, inclusive. Exatamente. Tem um capitalista
Andrew Yang, ele é candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, e que ele está defendendo uma renda mínima universal, que aqui no Brasil o Eduardo Suplicy defende, outras pessoas defendem, mas que é uma coisa que, por um lado, tem um lado bom, mas ela é meio perigosa, porque se ela significar você não precisa mais garantir direitos sociais porque você está dando um dinheiro para todos os cidadãos, você cria um outro tipo de problema. E, quer dizer, você pode ser a renda mínima universal pode ser um instrumento usado contra as concepções de welfare state. Isso é uma coisa. Agora, uma outra coisa da renda mínima universal é que é o reconhecimento da incapacidade do capitalismo de absorver seres humanos. Quer dizer, olha, a gente não vai conseguir absorver essas pessoas, então a gente vai tirar dinheiro. No caso dele, a ideia dele é tirar dinheiro das empresas de tecnologia, tipo Amazon, Google, taxar essas empresas, o lucro delas, botar isso num fundo e redistribuir para a população. O exemplo que ele cita... uma ajuda a desemprego gigante, na verdade. E permanente. E para todos os cidadãos, sem limite sem nenhum tipo de condicionalidade. Quer dizer, porque você pode ter 10 bilhões de dólares na sua conta ou 10 dólares, você vai receber o mesmo valor. E isso daí tem toda uma técnica de discussão, que é você reduzir as pessoas terem uma redução da inveja, porque quando você tem um programa social voltado apenas para os mais pobres, tem uma parcela da classe média que não se sente beneficiada, que diz, eles são vagabundos, eles não estão trabalhando e estão recebendo esse dinheiro e eu não recebo. E é quando a ideia de ser universal é dizer, não, você está recebendo também, todo mundo está recebendo. A questão agora passa a ser o seguinte, o valor pessoal, ninguém mais tem nenhum. A sociedade que não precisa dessas pessoas, elas vão lá, pegam a sua ração, o seu pouco dinheiro, que seja, consomem o entretenimento de baixa qualidade e assim por diante. É uma vida, é o Fordismo na sua forma mais absurda, mais completa. Ninguém ligado tem sentido mais. E ligado estritamente ao consumo. Ligado estritamente ao consumo. É apenas uma engrenagenzinha que joga o dinheiro de um lado para o outro. E faz você consumindo, né? É só isso. O horror, é o que eu posso dizer. Isso é o horror final. A minha alternativa a isso, e quando eu faço críticas, eu sempre gosto de oferecer alternativas, é a defesa de você criar mecanismos para que as pessoas se organizem em cooperativas, para que possam produzir. Então, tem umas políticas interessantes, eu vou soltar algumas delas e aí pego sua opinião. Na Itália, algum tempo atrás, eles criaram a seguinte política. Quando você é demitido, você tem o seguro-desemprego, como a maioria das democracias tem. Só que na Itália, eles criaram a seguinte ideia. Você tem o seguro-desemprego, mas você pode pegar o valor do seguro-desemprego de um ano e você receber ele todo na íntegra, desde que você aplique esse dinheiro para você ou se tornar cooperado de uma cooperativa cadastrada no Estado, então eles oferecem uma lista e dizem assim, sua especialidade é tal, você poderia trabalhar nessas cooperativas daqui. Ou você se juntar com outros trabalhadores que querem fundar uma nova cooperativa que já decidiram alocar esse valor para essa fundação. E o Estado dá apoio logístico, ajuda no marketing. Quer dizer, o Estado oferece, digamos assim, condições para quebrar a questão da assimetria de informação, porque um trabalhador não sabe muitas coisas sobre como é montar um negócio. Então ele oferece essa base, mas o dinheiro que vai ser aplicado era um dinheiro que já seria do trabalhador de qualquer forma, que era o dinheiro que ele tinha do seguro-desemprego. O resultado disso, desde que essa medida foi aplicada, foi uma redução do desemprego e especialmente a redução de pessoas recebendo benefício fora do mercado de trabalho, porque você reinsere a pessoa mais rapidamente. O próprio Bolsa Família aqui, apenas com a distribuição de dinheiro que a pessoa pode optar o que fazer, gerou um aumento do tal do empreendedorismo, quer dizer, até dentro dos modos do capitalismo, uma quantidade monumental de pequenos empreendimentos, empresas de produção disso, daquilo outro, porque as pessoas gostam de inventar, de buscar, de decidir, de fazer coisas que nem todo mundo, de criar. Essa é a dimensão que o capital mais esquece. Logo o capital, eu sempre falo assim, a esquerda tem uma noção muito precária do indivíduo, reconhece pouco, e por isso perde muitos aspectos.
Mas logo o capital que reconhece o indivíduo não percebe a importância disso. Essa é a solução desesperada do capital para ver se consegue sobreviver a esse canibalismo autofágico deles, porque eles estão devorando a própria fonte de renda. Que nem Cronos comendo os seus filhos. Os filhos. Os filhos. Pois é. Então, assim, aí eu queria voltar no negócio da ficção científica, Claro. porque a ficção científica é uma coisa que, desde que ela... Olha, centenas e centenas, são séculos e séculos de ficção especulativa usando a ciência disponível. Ficção científica. Onde se fala muitas e muitas vezes utopias. As utopias eram a parte central das histórias especulativas desse tipo. E a gente começou a desviar na direção das distopias à medida que a realidade do planeta vai se impondo. Mas eu sinto falta, hoje, na ficção científica, justamente disso. Da análise que, ao mesmo tempo, é crítica, que apresenta os problemas. Isso as distopias geralmente mostram, mas que também mostra a saída, a organização, a possibilidade de superar, a criação de um novo herói, de nós, classe trabalhadora, um novo herói da classe trabalhadora, um novo herói da libertação do homem, um novo herói da capacidade de criação. Nós precisamos de volta. Eu acho que parte do trabalho do artista é construir sonho. Olha, eu escuto você, eu fico até um pouco emocionado, porque é meio isso que eu tento fazer nos meus livros. Quer dizer, nesse livro, só para você pegar um pouquinho de como foi a minha construção, eu criei uma grande tragédia, quer dizer, uma parte distópica, mas o meu personagem, o herói, ele surge numa época de recuperação, mas que ainda existem muitos problemas. E ele ajuda a construir um futuro mais justo, mais igualitário. Com ideias, ou o que foi. Uhum. Exatamente. Então, ele não é nem bem uma distopia, porque é um momento mais distópico quando ele aparece... É o pano de fundo, né, apenas, né? Ele já aconteceu, esse momento mais distópico, ele já foi até... o momento mais agudo da crise já foi superado, mas você ainda não está num futuro utópico. Não é uma coisa... Só para você ter uma ideia, quando eu criei, e aí tem uma coisa bem ficção científica. Você já viu o filme Gattaca? Não. É muito interessante. Já vi uma resenha, mas não vi. É muito interessante, é sobre seleção genética. No futuro que eu criei, você começa a ver uma divisão na sociedade entre as pessoas que nascem por um processo natural e pessoas que nascem a partir de um processo de seleção genética, meio de eugenia. Os otimizados. Os otimizados, exatamente. E o herói, ele é uma pessoa que nasceu pelo processo natural, mas ele consegue aliados dentro de pessoas que nasceram pelo processo da eugenia. Claro que o vilão está lá no grupo eugênico, né? Claro. E esse grupo eugênico, ele tem um grupo terrorista. Então, eu peguei o terrorismo, quer dizer, uma coisa bem da época que eu era jovem, não é? E levei para a ficção científica. Então, não quis nem fazer bem uma distopia nem uma utopia. Agora, minha utopia favorita é Star Trek. Eu sou também sou um grande fã. Desde o primeiro que eu vi. Desde o primeiro momento que eu vi. Inclusiva, socialista, gentil, científica, argumentativa, reflexiva. Poxa, perfeito. Uma utopia. Da melhor qualidade. Também me impressionou muito, desde o primeiro momento que eu vi. Também. É uma das minhas prediletas. Você me lembrei de um livro que eu sempre... perdão. Pequeno incidente aqui com o celular, mas já resolvido. Né? Você me lembrou um livro que eu gosto muito, chamado Um Cântico para Leibowitz. É um livro que fala de uma grande derrocada. Começa já com um mosteiro onde monges um monge encontra uma planta elétrica em negativo, aquele blueprint que se usava nos anos 50, e aquilo é uma relíquia de um santo, São Leibowitz, que era um técnico de eletrônica numa época em que a sociedade sucumbe à guerra atômica e tudo mais. E aí é como se fosse a queda de Roma, o surgimento das abadias, a unificação do Estado Nacional, a existência dos Estados Nacionais, até a perspectiva de uma nova guerra, um novo problema. Interessante, é um livro muito bom. Se você
Não leu, procure, que vai gostar muito. Um cântico que eu leio. Agradeço pela recomendação, vou procurar sim. Agradeço pela recomendação, vou procurar sim. Agora, numa nota mais complicada, a gente estava conversando antes de começar a gravação sobre o fato de que depois do que aconteceu em Suzano, e nós tivemos um episódio envolvendo armas de fogo, agora com os militares que são treinados para matar, né? E nós estamos tendo mais episódios agora e discutindo essa questão da violência armada. E no episódio de Suzano, mexe com liberdade de expressão, mexe com a gente, porque o Mourão, o vice-presidente da República, resolveu colocar a culpa nos videogames. E tem um projeto de lei rolando no Congresso que quer censurar videogames violentos. Por exemplo, aquele videogame que está ali no meu pôster, o The Last of Us, com certeza seria censurado, porque ele é bem violento, mas é uma história madura. Vou te falar um negócio. Quer fazer um videogame violento? Pegue o Velho Testamento e faça um videogame. Você vai ter um videogame realmente violento, realmente muito violento. Muito genocídio, hecatombes, massacres, assassinatos, parricídio, tudo que você imaginar. Então, o que eu penso é o seguinte, a inversão da equação. É o contrário. Uma sociedade violenta produz videogames violentos, literatura violenta, cinema violento, comportamento violento, porque essa sociedade está fazendo isso. Ela usou valores, ela começou a impor valores como, por exemplo, o exclusivo, o que é só meu, o que você não tem. Lembro de uma propaganda de infância que era isso, uma menininha ganhava uma coisa e ficava para as outras. Eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Você começa com isso nos anos 60 e vai acrescentando detalhes, vai enriquecendo o processo, vai disfarçando isso com camadas e mais camadas de boa música, de boa filmagem, de propaganda. Bom, depois vai dizer que a culpa é do videogame. Bom, você pegou o estágio final da coisa e vai dizer que a culpa é dele. É como dizer que a galinha... Bom, a galinha, aquele negócio do ovo e da galinha. Eu sei quem veio primeiro, é o ovo. Todo mundo sabe, qualquer um que tem estudado biologia, sabe que o ovo veio muito antes da galinha. O ovo está 4, 5 graus diferentes de evolução lá atrás. A gente sabe onde está o ovo dessa serpente. Não é no produto final, não é a galinha que é culpada pelo ovo. Ela pode botar ovos, mas ela não é culpada pelo ovo. Essa invenção veio lá de trás. A violência não é causada por nenhum tipo de videogame, nem pelo filme violento. É isso aí já é uma consequência. Então, esse tipo de argumento me deixa assim, boquiaberto, porque é invenção. A invenção total é não conhecer a relação de causa e efeito das coisas que tem, é desconhecimento do método científico. E é chocante para nós, por um lado, também, pelo seguinte, porque se a gente fosse ser rigoroso com questão de histórias para crianças, as histórias dos irmãos Grimm seriam permitidas? Porque até onde eu sei, as histórias dos irmãos Grimm são bem violentas. São bem violentas e foram edulcoradas e amaciadas aí nas versões do século XX para cá. A verdade é o seguinte, literatura, como qualquer outra forma de arte, entre ela, como você estava falando antes, os games. Uma forma de arte cinética, dinâmica, onde você interage com essa forma. Eu sei, eu sou um gamer, embora gostasse menos dos jogos em primeira pessoa, eu sempre curti muito Civilization e coisas do tipo. Sou um gamer. Sou um gamer, como sou um leitor de ficção científica, como sou um consumidor dos filmes, eu sou um consumidor da cultura que a sociedade nos dá. Mas eu estou com bem mais idade que você, eu percebo. Eu vi a violência que forjou essas coisas, e não o contrário. Eu estou vendo acontecer, eu estava lá, digamos assim. E existem jogos, inclusive, que denunciam essa violência. Eu estou esquecido agora do nome do jogo, mas tem um jogo militar que ele coloca você no lugar de uma pessoa que faz um genocídio. O jogo faz você se sentir mal por tudo que você fez no jogo. Então, eu agora deu branco no jogo, mas na descrição desse vídeo eu vou colocar qual é o nome desse jogo. Mas ele é muito interessante. Tem um determinado momento, e aí vale a discussão até do ponto de vista artístico, que ele faz você, por medo, por autoproteção, por se assustar, você meio que atira numa pessoa que não estava armada. E você passa o jogo com aquela culpa de você... O jogo ele constrói na sua cabeça, ele não valoriza isso, ele não faz disso
uma coisa que é valorizada. Pelo contrário, ele vai mostrando para você a violência da guerra e como ela é terrível. Então eu acho muito interessante, porque ele consegue fazer isso mais do que um filme seria capaz. Porque no filme você está assistindo. No jogo você fez. Você está fazendo, você faz parte. Eu acho assim, eu jogava Civilization, por exemplo, ou Age of Empires, você sempre tem, no Civilization, você sempre tem as opções da conversa, da diplomacia, tem também as opções de ser um genocida, massacrar civilizações inteiras, destruí-las, inclusive, em vez de só incorporá-las e tal. De novo, as questões éticas estão colocadas ali, mas elas não são causadas pelo game. Não tem sentido. Essa discussão cada vez é menos importante. Mas a gente falou de armas, eu pensei numa coisa aqui. As ferramentas, elas têm um significado dado pela própria utilidade delas. Uma chave de fenda, é óbvio para que ela serve, um martelo. Uma arma só serve para uma coisa. Só existe uma única razão de uma arma existir. Fazer um furo ou um corte profundo em alguma forma de vida. De preferência para eliminar essa forma de vida. É para isso que servem armas. Então, essa para mim é a discussão. Você pode inundar o mundo de games. Retire as armas de verdade da circulação e você não vai ter uma morte. Fácil, é claro. Mais armas, mais mortes. Menos armas, menos mortes. Mais games, mais mortes? Não. Tire as armas, não tem mortes. Simples assim. Querer colocar games dentro dessa equação é absurdo. Ela não tem sentido, ela não está aí. Os games não estão nessa equação. E tem um exemplo concreto que meio que comprova o que você acabou de falar, que foi o que aconteceu na Austrália. A Austrália teve um evento de Port Arthur que foi um massacre terrível, e depois desse massacre terrível eles fizeram leis duríssimas em relação às armas, e já tem mais de 20 anos desde essas leis, e nunca mais aconteceu um massacre na Austrália. Não quer dizer que a Austrália ficou completamente livre da violência, não. Mas ficou muito difícil, muito menos provável de acontecer atos desse tipo, simplesmente porque a arma... Método inclusive, científico. Método científico. Pegue a estatística e olhe, você vai ver, a correlação é óbvia, objetiva, instantânea e imediata. Menos armas, menos mortes. Ponto. E isso daí é uma coisa absurdo isso que a gente está fazendo. E que pode ser facilmente, você faz a correlação facilmente. E existem outras correlações, por exemplo, uma sociedade com muita desigualdade tende a ser mais violenta do que sociedades com menos desigualdade. Sociedades, como você bem disse, que estimulam a competição, estimulam a exclusividade, tendem a ser mais violentas. O que você falou do exclusivo me fez pensar uma coisa sobre parte dessa elite capitalista que tem em vários países. Para elas, o valor das coisas está muito conectado com a exclusividade. Se as outras pessoas têm acesso, elas não mais valorizam aquilo dali. Então, quando por exemplo, a ida ao aeroporto começou a se tornar uma coisa que parte da classe média mais baixa, não são os pobres, não. A classe média mais baixa, aqueles trabalhadores mais simples, começaram a ter acesso ao aeroporto, a elite começou a desvalorizar o aeroporto como um espaço ficou profundamente ofendida. Ficou profundamente ofendida. Ela não mais gostava muito daquilo dali. E isso explica muito do valor que tem na nossa sociedade certos produtos de luxo, que o valor agregado deles é muito grande se você tem... Eu nunca me esqueço de uma linha de carros que saiu uma certa vez, acho que foi a Ferrari que soltou, que só tinham 100 carros. Essa linha não vai ter mais do que 100. Então, se você tem um dos 100, você tem um carro que só outras 99 pessoas têm. Exato. Ninguém mais tem. Então, isso aumentou muito o valor do carro. E aí teve uma revista na época que fez uma análise e o carro era pior do que muitos outros carros que a própria Ferrari fazia. Mas era muito mais caro. Por causa de ser exclusivo. Por causa desse acidente de nascimento chamado exclusividade. Pouquíssimos, são raros. Uma raridade falsa, forjada. Você tem a capacidade humana de reproduzir hoje é gigantesca. Você forja, inventa e falsifica uma exclusividade apenas para aquele produto valer. É uma total ausência de sentido. E aí você percebe que a própria elite é vítima da alienação que ela constrói.
Ela é vítima da alienação que ela constrói. Isso é de uma burrice estúpida. Aí eu passo a concordar com alguns dos caras, dos pensadores dentro do próprio capitalismo, que estão vendo com clareza a linha suicida que está sendo tomada. Suicida de mais de uma maneira. Suicida no aspecto da continuidade do regime, do sistema, suicida no aspecto individual, suicida por matar a alma até do próprio explorador, milionário, trilionário, dono de tudo. Até a alma dele também é assassinada. Com certeza. Quando eu defendo o processo de emancipação, não tem nada vingativo contra uma determinada classe, porque a emancipação que eu defendo libertaria todos. Todo mundo. Não libertaria eu gostei quando você falou que é um socialista democrático, radicalmente democrático, né? Radicalmente eu gostei democrático. Disso aí. Eu gostei disso aí também. Porque quando eu falo da radicalidade da democracia, é radicalizar a democracia na política. O exemplo, por exemplo, o pessoal está discutindo agora, essa reforma da Previdência, outra reforma da Previdência. Por que não o povo decidir, a população decidir qual é a reforma da Previdência, e se não gostar, daqui a 2 anos, muda de novo? Quer dizer, por que uma coisa tão importante quanto a Previdência tem que ser decidida pelos políticos? Os políticos podem formular, podem criar propostas. Isso permite, inclusive, uma coisa de identificação. Vamos supor que tivesse um debate sobre a reforma da Previdência e ficasse claro para a maioria da população brasileira que a proposta feita, sei lá, pelo PDT e pelo PSB ou pelo PSOL fosse a proposta, vamos pegar o PSOL, que é um partido menor, foi a proposta que a população mais gostou. Mais gostou. Isso iria mexer, inclusive, com a popularidade do partido. Porque o partido, o PSOL hoje é um partido, não é grande. Mas vamos supor que a proposta que ele fez fosse a proposta que fosse mais adotada. Isso seria importante para o crescimento do partido. E você cria uma conexão. Esse partido teve a ideia que eu mais gostei. Isso seria fundamental para... Eu defendo assim, a democracia tem que conseguir forma de ser mais próxima a algum tipo de democracia direta. É evidente que a democracia representativa tem algumas coisas de interesse, mas ela não representa mais, ela não é mais representativa. Eu lembro do Chomsky falando que nos últimos 30 anos as pesquisas de opinião mostravam com muita clareza o que a população americana queria. Mas, por outro lado, as leis votadas eram o contrário do que a população queria. Quase sempre o contrário. Como era possível isso? Como era possível que a população continuasse votando em pessoas que faziam exatamente o contrário do que elas desejavam? Elas expressavam esses desejos. Bom, isso, é claro, contribui também para o desencanto com a política. A gente conversou mais na outra parte da nossa... Vota por causa disso. Passa a ter ódio da política, em parte por causa dos próprios políticos. Os caras pegaram uma atividade nobre e sujaram, usaram como pano de chão, né? Passaram em tudo que é lugar. Pô, uma coisa feia de ver. Mas eu insisto nisso, a política é uma atividade nobre, ela é justamente a conciliação de desejos e vontades díspares, muitas vezes opostos. Ela demanda, exige empatia, porque você tem que se colocar no lugar do outro. Ela é civilizatória na sua essência, a gente precisa recuperar isso. A democracia tem que ser mais direta. Não sei de que maneiras vamos nos representar, mas hoje há vários fóruns, vários tipos de fora diferentes pelo mundo. Digitais, reais, objetivos, por reunião física ou que não, mas as redes sociais poderiam estar sendo usadas a nosso... Quando eu digo nosso favor, a favor da humanidade, a favor da civilização. Então, acho que temos um campo para trabalhar aí. Com certeza. Ter uma democracia mais direta. Só para exemplificar o que você falou, entre 88% a 92% dos americanos são favoráveis a uma lei federal que faça com que pequenos negócios que vendem armas chequem antecedentes criminais antes de vender uma arma. Ou seja, se você está falando de uma maioria, 88% a 92% é uma baita de uma maioria. Gigantesca maioria. E essa lei federal não existe, e um dos motivos fundamentais é a chantagem que organizações como a National Rifle Association fazem nos Estados Unidos. A National Rifle basicamente diz: se você defender isso, eu coloco milhões de dólares no seu concorrente. Então ela faz uma chantagem terrível. Chantagem mesmo. Uma chantagem terrível em vários estados americanos, e isso criou a distorção gigantesca
Pega outro exemplo. 70% da população americana é favorável ao Medicare para todos. No entanto, os Estados Unidos continuam tendo um sistema de saúde privado. Uma coisa muito interessante sobre isso é esse poder, o dinheiro como alavanca e ponto de apoio ao mesmo tempo. Eles o usam para chantagem, para compra, para pressão, para tudo. A única coisa capaz de enfrentar essa força quase irresistível é, evidentemente, um pouco de consciência de classe, é perceber aonde o calo nos aperta. É preciso que a gente possa... A gente está tão alienado, no geral, a sociedade, que ela não nota aonde dói. A gente sente a dor, a tal da maladie dos existencialistas franceses, e culpa o PT, culpa o pobre, culpa o negro, culpa o reivindicador, culpa a mulher, culpa o gay, culpa o outro, porque você... Isso é alienação. Eu sou um cara que defende conversar, desenhar, escrever ficção científica, mostrando exatamente como fazer. Entendeu? Eu sou um cara que defende a conversa e paciência. Não é coisa para imediata, mas eu não consigo ver insurreições e revoluções nas atuais estruturas do planeta. Não vejo isso acontecendo, a não ser coisas muito destrutivas e pouco produtivas, como o próprio terrorismo. Uma estupidez. Sim. Que eu não consigo ver isso regimentar ninguém para causa nenhuma. Só para não ficar sem dizer, o jogo que eu estava me referindo lá atrás foi o Spec Ops The Line, da Jaeger, que fez aquela crítica à guerra, não é? Uhum. E eu concordo integralmente com você, e esse, aliás, é um ponto de debate que eu tive na época da faculdade, porque enquanto alguns colegas meus estavam pensando em fazer a revolução, eu dizia para eles, olha, a democracia representativa, ela tem problemas, ela é ruim, mas ela é melhor do que qualquer coisa autoritária. Então vamos defender, aprimorar e revolucionar ela dentro do sistema, modificando e transformando ela para transformar. E aí você tem que... Se chegar um momento... Paciência. E usando a palavra é paciência. E usando o conhecimento científico, claro. Claro. Agora, uma coisa que eu dizia era o seguinte: em determinadas circunstâncias, por exemplo, se você começa uma transformação e uma determinada classe minoritária, ela usar de violência contra você, quando você se transforma a maioria, aí você usar de violência contra alguém que está querendo impor, você está se defendendo. Defesa e tal. Você está se defendendo. Mas eu penso assim, olha, de verdade, se houvesse um palácio de inverno, uma multidão armada nas ruas, eu não teria nada contra uma revolução. Vamos a isso, então. Não há nada parecido. Você tem grupelhos... Olha, não há a menor possibilidade disso acontecer. Pelo contrário, a máquina de alienar é muito poderosa. E, no entanto, se a gente resolver essa alienação, não precisaremos de revolução. Eu acho que o consenso será monumental. A não ser nesse caso extremo. Se esse grupo se encastelar lá nas suas... É difícil, eu vou avisar para os caras. Não há muro alto o suficiente capaz de impedir os bilhões de seres humanos de reivindicar o que lhes é de direito. E aí inclui aquilo que a gente conversou na outra parte, uma visão mais ecológica e lógica do planeta, uma visão sem esses gaps, essas diferenças monumentais, onde você tem a miséria mais profunda existindo hoje com uma ciência sofisticadíssima que mantém uma pessoa viva por 20 anos além do seu... Olha, gente, absurdo. Temos que democratizar isso. Temos que chegar num acordo uns com os outros e com o planeta. Mas a palavra-chave, você chegou a dizer ela aí, é paciência, é a conversa, é ser radicalmente democrata, ou seja, eu quero ouvir o que os outros têm a dizer. E eles têm que ajudar a decidir. Exatamente. E conseguir furar esses instrumentos que são utilizados pelos oligopólios de controlar a população. Assim, as deformações da representação, né? Exato. Eu criei esse canal no YouTube, um dos meus motivos era dizer o seguinte, olha, a gente tem que engajar a população. Eu estava meio preocupado, eu estava escrevendo artigo científico e pensando, poxa, eu estou falando para os convertidos e estou falando apenas coisas que não que são assim análises, mas que não são, digamos assim, projetos, porque na ciência dificilmente você estabelece
um projeto do dever ser. O dever ser normalmente está na política. Então, um dos meus motivos fundamentais é porque a ciência está muito preocupada em como as coisas acontecem e analisar e compreender. O entendimento é um elemento central, né, da ciência. E eu não queria só entender, eu queria propor e queria dialogar com outras pessoas e aprender novas formas de refinar essas propostas para a gente ir construindo juntos, né? Tudo terá que ser feito, somos uma espécie cooperativa, tudo terá que ser feito assim, cooperando. Essa ideia maluca de que por alguma razão um homem é dono de 70% de tudo, de todas as terras, isso é um negócio sem sentido nenhum, André. Quando a gente pensa um pouquinho mais filosoficamente, historicamente, você percebe que não tem sentido, isso é só uma imposição pela força. Nenhuma outra razão. É uma concentração de dinheiro em uma sociedade capitalista implica em concentração de poder, né? E aí a gente vê o que a gente tem visto, inclusive no debate do aquecimento global, a gente vê gente negando o aquecimento global muito motivado por influência desses grandes oligopólios que se beneficiam com esse negacionismo, né? Mais uma das atitudes suicidas, né? Eu fico imaginando, será que um herdeiro de um desses oligopólios, um acionista majoritário, que tem filhos ou netos, não consegue pensar no que vai acontecer com esses filhos ou netos? Aparentemente não. No bem-estar deles. Que seja só deles, Não, aparentemente não. Alguns parece que acordaram, mas a maioria parece ainda submersa na ideologia do meu pão primeiro. Meu pão primeiro. E isso daí é bastante preocupante. Mas a gente tem tido exemplos. Eu sou uma pessoa otimista também. Eu acredito que no Brasil, nos Estados Unidos hoje, o Bernie Sanders está com tanta chance de se tornar presidente dos Estados Unidos, é uma coisa que me surpreendente, né? Me anima muito também. E me anima, porque aí eu fico começando a achar que é claro que ele vai enfrentar uma onda das grandes corporações empresariais se ele se tornar o candidato democrata, como nunca antes houve. Ele vai enfrentar, vai ser difícil, porque ele vai enfrentar o capital num overdrive, digamos assim. O capital vai vir com tudo. Ele pode, por causa disso mesmo, a população pode ter a percepção de que ele está do lado correto. Porque se é uma coisa que o próprio Trump se aproveitou, é que parte desses eleitores dele está por aqui com o capital também. Exatamente. Ele foi eleito. O Trump foi eleito mentindo que estava do lado da classe trabalhadora e como ele estava enfrentando uma pessoa que não podia argumentar que estava do classe trabalhadora por causa do seu histórico pregresso. O histórico pregresso dela não permitia isso. Aí ele ganhou por WO, quer dizer, tipo. Ganhou por WO, exatamente. Ganhou por WO. Ele ganha porque ele disse uma coisa que agradou e a outra pessoa não podia dizer. Quando o Hillary disse que era verdade, pode dizer. Diga você, por exemplo. Quando o Hillary disse que era a favor do TPP, que é o Trans-Pacific Partnership, e depois, meses depois, ela disse que era contra para poder agradar a classe trabalhadora, porque ela sabia que a classe trabalhadora era majoritariamente contra o TPP, tiveram vidas e mais vidas dizendo, olha, não dá para acreditar. Claro. Não dá para acreditar no que a Hillary está falando. Ela virou a voz do establishment, não tinha como evitar isso. Isso foi terrível. Mas o Bernie Sanders, aparece dizendo assim, não, vou explicar para vocês. Há uma alternativa a isso que realmente beneficia vocês. E o nome dela é socialismo. Ele tem dito isso explicitamente. E as pessoas... É uma das palavras mais buscadas no Google nos Estados Unidos. Socialismo. Ele faz questão de dizer que é socialismo democrático, mas ele não foge da palavra. Vamos associar essas duas palavras, socialismo e democrático. Eu acho ótimo que elas sejam associadas. E ele não foge da palavra. Isso é muita coisa. Não foge. Maravilha. Eu também sou um otimista. Eu acho que assim, na linguagem, no uso dela, trazendo as palavras de volta, você traz também o conceito. Nós somos seres assim. As pareidolias da gente associam a palavra ao conceito dela. A gente vai trazer a palavra de volta, mostrar o que ela realmente significa. A gente, que eu digo, é nós todos. E eu tenho certeza que isso vai modificar. Haverá uma reação, está havendo já, a esse fascismo todo que surgiu. Uma parte desse fascismo é um equívoco, e a gente pode esclarecer esse equívoco.
Eu também estou bastante confiante que isso vai acontecer. E eu acho que o que me dá mais confiança é uma coisa de um socialista, que é o Gramsci, que dizia pessimismo da razão, mas o otimismo da prática. Então, quando a gente está fazendo, a gente é meio que contaminado pelo otimismo, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Então, fazer isso... É o otimismo da prática, né? Exatamente. Fazer ajuda muito. E eu me sinto muito honrado de ter tido essa conversa com você. Foi um prazer. E quem sabe mais para frente... Gostei muito de conhecê-lo também. É muito bom, muito bom para mim. Eu sou otimista, inclusive, porque é o seguinte, eu vejo que cada geração traz muitas e muitas pessoas com a generosidade necessária para mudar o mundo. Todas elas. Não tem a menor dúvida. Esse é o tipo de capital que brota regularmente em qualquer momento. Eu acrescentaria o que você está dizendo. Eu, quando fui dar aula na Faculdade de Medicina, me disseram que na Faculdade de Medicina eu encontraria todo tipo de pessoa. E é verdade que eu encontrei, de vez em quando, aqueles cínicos, e encontrava aquelas pessoas que estavam lá só pelo dinheiro. Esse tipo de pessoa existe. A gente não pode nos iludir, dizer que não existe. Mas eu encontrei também almas absolutamente maravilhosas. Pessoas que estavam fazendo porque queriam contribuir com a vida de outros seres humanos. E esse tipo de gente, se a gente estiver com os olhos abertos, a gente encontra essas pessoas em vários lugares. E ao longo da minha trajetória eu encontrei muitas vezes e venho encontrando. Então isso também renova a nossa capacidade de resistir, de propor, de pensar. E quero agradecer muito. Pode dizer, pode dizer. Não, só agradecer muito a sua participação aqui no canal Nova Máquina do Tempo e dizer que as portas estão abertas. Se quiser participar futuramente, a gente tem uma nova conversa. Quem sabe daqui a uns 3 meses vai ter muito assunto. Bacana. Uma coisa que eu acho divertida é o seguinte, em rodoviárias, estações de trem, em aeroportos, crianças se reconhecem, animais se reconhecem, músicos se reconhecem. Por causa do instrumento, sempre um olha para o outro, assim, crianças também passam, um olha para o outro, animais é a mesma coisa. Eu quero que todos os progressistas e humanistas se reconheçam à distância também, que já olham para o outro e falam assim, ali está um colega, ali está um dos meus. Estamos juntos. Estamos juntos. Grande prazer.